Muito obrigado, muito obrigado. Em que aspecto o materialismo influencia na correta visão da vida, na identificação da razão de viver e nos aspectos comportamentais como fidelidade, lealdade e patriotismo? Por que o homem nasceu sobre a Terra? Muitas pessoas consideram que a vida humana origina de uma combinação casual das células reprodutora masculina e feminina. Por isso, volta ao nada, como diz a frase, do pó vieste e do pó retornarás. Que valor teria a vida humana se a existência humana se limitasse apenas a esta vida terrena? Qual seria a razão de viver? Não tem nenhuma razão de viver a não ser desfrutar o máximo de prazer. A visão materialista leva o homem ao hedonismo. Quando o homem pensar que sua existência tem apenas um valor temporal, como uma sombra, quererá bem impresso no seu corpo o sentido da sua existência, enquanto ele existe como fenômeno. Ou seja, o ser humano, na visão material, é o próprio corpo. Existe enquanto o corpo existir, portanto, é preciso mostrar o seu corpo ao máximo, exibir, mostrar o corpo musculoso, mostrar o corpo cheio de adornos, tatuagens e demais. Deixa de considerar o corpo como templo sagrado, onde aloja a vida de Deus, onde aloja Deus, e que Deus utiliza como instrumento este corpo para Deus se expressar nesse mundo. Mas como não pensa assim, vê a si como corpo, como matéria, e trata a si como matéria. Sendo assim, torna-se inevitável a busca dos prazeres físicos, que é o hedonismo. Álcool, droga, diversão ou sexo, isso acaba levando à degradação. A situação atual em que as pessoas são arrastadas pela correnteza da mente coletiva dos prazeres entorpecente mostra o fim que chegará o mundo dominado pela visão de que o homem é matéria. As pessoas com a visão materialista aproveitam ao máximo. As pessoas falam aproveita. Me soa estranho quando as pessoas dizem aproveita, tipo, vai divertir. Não vejo nada assim em sair divertindo, falando besteira ou rindo à toa, ou passear, viajar só por viajar. Já tive isso, não digo que não tive, já contei meu grande sonho de consumo. Era ir para Londres, ir em Mônaco, ver a pista de corrida da Fórmula 1, andar naquelas curvas. Em Londres, na beira do Rio Thames, entrar num pub e tomar um pó. Mas isso, no fundo, não acrescenta nada. Não precisa ser verdade, não. Se é para viajar, eu preciso ir para ficar um tempo, conhecer as pessoas, ver a cultura, assimilar os conhecimentos daquelas pessoas. Isso sim, mas não no sentido de aproveitar, no sentido de divertir, aproveitar no sentido de aprimorar, melhorar o currículo da vida, melhorar o conhecimento. No materialismo não pode haver respeito pela vida. Se considerar o homem mero aglomerado casual de matéria, o homicídio não constituiria nenhum mal, pois seria apenas uma decomposição química da matéria, que é o corpo. Seria simplesmente decomposição do aglomerado material chamado corpo. Seria até um ato de misericórdia, destruição deste corpo que constitui a causa das tragédias. Os assaltos, os homicídios, roubos e os suicídios serão justificados enquanto basearmos na filosofia da vida materialista. A emoção, o amor e a razão de viver não nascem da matéria. O materialismo prega que tudo tem origem na matéria, mas a matéria em si não possui
desejo nem ideal. Então, não pode encontrar um ideal, uma razão de viver vendo a si como corpo. Portanto, acreditando no materialismo, aceitando que todas as coisas são meramente aglomerado de matérias, aniquila-se a emoção pela vida, acaba se perdendo o amor e a razão de viver. O verdadeiro sentido pela emoção, pela vida, nasce quando você vê que você é vida. Mesmo sendo amado pela namorada, se o jovem considerar apenas como aglomeração de matéria, acabará vendo nela apenas uma pele sedosa e bonita. Enquanto acreditarmos somente naquilo que vemos com os olhos humanos, não poderemos sentir emoção, razão e amor pela vida no verdadeiro sentido. De onde vem o verdadeiro amor pela pátria, pela vida, a lealdade, o que é o patriotismo? Semelhante ao relacionamento entre namorados, se considerarmos a pátria, a nação, somente como existência material, ou seja, extensão territorial e seus recursos naturais, não sentiremos verdadeiro amor pela pátria. A conscientização de amor pela pátria acontece quando se compreende que o país não é como uma empresa ou simplesmente uma extensão de terras e recursos naturais, e sim uma existência que nasceu de um espírito, de uma vida que rege e vivifica. O país tem uma razão de existir de um país, e existe uma razão de eu nascer aqui nesse país, nessa extensão territorial. Fidelidade, lealdade e patriotismo. Se as pessoas não acreditassem que o ser humano é algo mais que a matéria, não se importaria com quem iriam se relacionar, pois não haveria fidelidade entre elas. Da mesma maneira, se alguém não vê o lado espiritual de uma nação, um país, considerando extensão territorial geradora de bem-estar material, não se importaria quem ou qual país está dominando, pois anula o espírito do patriotismo. Lealdade à pátria, patriotismo, fidelidade entre pessoas não nasce através da matéria. Se o ser humano fosse apenas aglomerado de material, seria apenas animal com instintos carnais e não haveria necessidade de escolher parceiros. Bastaria apenas procurar aquele que proporcionasse mais prazeres. Exemplo de uma visão materialista de um país. Se o Brasil fosse apenas aglomerado material, extensão territorial e seus recursos naturais, seria apenas como uma empresa com fins lucrativos e nem haveria a necessidade de escolher como seu dirigente um brasileiro. Se não tivesse dando resultado, troca-se o seu dirigente, como faz numa sociedade anônima. Bastaria apenas procurar aquilo que proporcionasse mais benefícios, aquilo que desse mais dividendo ao seu povo. O país seria como uma empresa cujos acionistas são o povo, então o povo tem que receber dividendos. O relacionamento na visão materialista. Mesmo no relacionamento amoroso entre indivíduos, há os que pensam que o parceiro ou a parceira existe para proporcionar segurança e prazer. Assim, pensam que não precisam manter relações amorosas só com uma pessoa e que se o objeto amado não atrair mais, é só trocar. Portanto, não tem necessidade de ter fidelidade e lealdade. Pensamentos deste tipo destroem a moral, fazendo desaparecer o respeito, a fidelidade, a lealdade e a unidade familiar. A lealdade, fidelidade e unidade familiar não são defendidos pelo materialismo. Nos atuais livros didáticos secundários não aparece a palavra lealdade, porque acham que ensinar lealdade é algo espiritual e é conservadorismo. Há pessoas que pensam que se forem rotulados como conservadores não têm valor, apenas porque não seguem o budismo.
Muitas pessoas acham que tem que seguir o modismo. Se não seguir o modismo, é conservador, é velho, é ultrapassado e que parece que isso não tem valor. Não podemos simplesmente aceitar o modismo da época. O modismo é uma coisa criada pela coletividade e geralmente o modismo é a massa que segue, que cria um certo modismo. Não é fruto de pessoas intelectuais cultas, não criam modismo. O modismo é criado pelo massa que segue os outros. E é da mesma forma que segue, acaba uma hora, aparece e desaparece. Isso é modismo. E vejo muito isso hoje em alguns trabalhos profissionais. As pessoas querem seguir o modismo, por isso se limitam ao modismo e não exercitam mais criatividade. Eu vejo isso quando eu contrato algum serviço de criação de logomarca ou marca ou identidade visual de uma empresa. As pessoas apresentam, alguns apresentam isso é a tendência. Mas uma empresa não segue simplesmente o modismo. A empresa tem que ter sua identidade própria. Moda é uma coisa que passa, daqui 10 anos já não é mais isso. E aí eu crio uma identidade visual baseada no modismo, daqui 10 anos eu vou ter que mudar, porque não tem mais sentido. Tem que ter uma marca própria. Se eu ficar só seguindo o modismo, não vão dizer que eu sou conservador, mas que valor tem? Eu sou uma massa que sigo os outros, apenas isso. Se você for rotulado conservador, não quer dizer que você perdeu o valor. Por mais que rotule que diamante é um carbono, é apenas um carbono, diamante é diamante, nunca perde o seu valor. A moral não pode existir no mundo do materialismo. A ideia de que o homem é matéria traz junto a ideia de que o homem se tornará feliz quando aumentar as suas posses materiais. Portanto, apoderar-se das coisas alheias, trazê-las para si, não constitui nenhum mal. Isso a gente já ouviu. Uma figura famosa falou que não tem nenhum mal pegar coisa dos outros. No mundo do materialismo não pode existir a moral. A matéria não possui alma, sentimento. Portanto, considerando o homem como corpo material, não pode existir nele o critério do bem e do mal. Pegar e trazer as coisas dos outros não passaria de simples deslocamento da matéria de um lugar ao outro para proporcionar prazer a si, a matéria, o corpo. Não há nada de errado nisso. Se você se considera que você é corpo, não há nada de fazer qualquer coisa desde que satisfaça o desejo material do corpo. Para o homem material, não existe o dever filial. Pegar e trazer as coisas dos outros não passaria de um deslocamento da matéria de um lugar ao outro. Portanto, que mal haveria em pegar o que deseja? O professor materialista ensina aos alunos: você não tem dever de dedicar amor filial aos pais, pois nasceram como vítima de prazeres sexuais deles. Contra isso, a Seichanoi ensina: a concepção do homem no ventre materno é a concepção sagrada da vida de Deus, e o homem é filho de Deus. E isso que está expresso na Sutra Sagrada. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carnes com o fio da mente, é a vida e espírito que utiliza a mente e tece o corpo, e nele instala a si próprio seu espírito, ou seja, esse corpo é a moradia da vida espírito. Deus se aloja dentro de mim para se utilizar desse corpo para expressar o amor, a vida e a sabedoria. A delinquência juvenil. O que encaminha jovens para a delinquência, para o crime?
É a ausência de um ideal a perseguir, a ausência da razão de viver. Não vê razão de viver honestamente, ou não vê sentido em viver, aproveitar o máximo para proporcionar prazeres temporários, não cuidar da vida. A vida humana de hoje, em comparação com a época passada, é bem mais confortável e fácil. Tudo é muito mais fácil e está cercado de todo o conforto material. No entanto, o jovem é infeliz, não vê razão da vida, não vê razão em viver. Realmente, se voltar, basta voltar 100 anos atrás e ver como a vida está mais fácil, está cercado de todo quanto é tipo de conforto material. No entanto, a juventude em geral é infeliz porque não vê a razão da vida. É necessária consciência de que nossa vida está ligada à vida da nação para que você tenha a razão de ver. Por quê? Porque para você ter um sentido maior na sua vida individual. Apesar das comodidades materiais, o jovem infeliz não sente a razão de viver. A causa disso está na educação atual, que leva a perder o ideal pela vida, ter um objetivo, algo a mais do que viver por viver. Viver para satisfazer, adornar o corpo. E aí, como não consegue obter essas coisas materiais por si, pega dos outros e acha que isso é natural, já que eu não tenho, pego de quem tem. É assim que penso. É necessário que o jovem tenha um ideal e sinta que sua vida está ligada a uma vida muito maior, a vida da nação e a vida dos seus pais. É preciso ter um nobre sentimento de oferecer sua vida em prol de uma vida maior, em prol de vida de milhões de pessoas que constituem a nação. É proporcionar bem-estar a todas as pessoas que vivem nesse território. Como consequência de publicações que só mostram reações do homem carnal, mostra só o corpo exibindo, falando besteiras, coisas sem pé nem cabeça na maioria das vezes, os jovens passam a não ver sentido da vida, perderam respeito pela pátria e seu país, perde respeito ao outro ser humano, perde respeito aos pais, perde respeito à pátria, à nação, deixa de ter a lealdade, fidelidade. Para melhorar os jovens e adolescentes, dê o ideal para viver. Para melhorar os jovens e adolescentes, é imprescindível fazer sentir a razão de viver. Isso é o dever dos pais. Não é a escola que vai fazer. A escola tem um papel muito importante. O professor pode fazer isso. Mas mais do que um professor, os pais têm que orientar seus filhos. Devemos ensinar aos filhos que o homem não é matéria, que é uma existência preciosa, que traz consigo a vida de Deus. Se fizerem assim, eles adquirem a convicção: eu sou uma existência preciosa, a suprema autorrealização de Deus. Assim desaparecem os desajustamentos psicológicos para melhorar o mundo que vivemos. Seu Tokichi Kikuchi, ele era um fervoroso participante do Partido Comunista Japonês, sendo materialista convicto, acreditava que a felicidade do homem é proporcional à quantidade de suas posses materiais. Por isso, para melhorar o mundo, como tem a visão de que o mundo é matéria, é preciso mudar o aspecto material. Para mudar o aspecto material, você tem que quebrar tudo e construir de novo. É como uma casa. Não há como
deixar a casa muito mais bonita, tem que quebrar tudo e tem que mudar o aspecto material. No caso, para melhorar o mundo material, é preciso destruir o sistema político, sistema econômico atual e substituir por um outro que proporcionasse divisão equitativa de bens materiais a todo, porque a visão materialista significa riqueza é limitada. Sendo limitada, é preciso distribuir de forma equitativa. Mas quando você considera que riqueza é limitada, a sua vida material passa a ser limitada. Seu Tokichi Kikuchi conheceu a Seichonoye e tornou-se preletor da Seichonoye. Assim ele percebeu que é mais fácil mudar a mente, a nossa mente, do que mudar o mundo material. Para mudar o mundo material tem que quebrar tudo, isso que significa conflito, caos social e etc, etc. Ele percebeu que era muito mais fácil mudar a mente. Se você mudar a mente, muda o aspecto fenomênico, que é o aspecto material do mundo. Ao tornar preletor da Seichonoye, praticante da Seichonoye, também libertou-se das suas limitações materiais, das faltas materiais, porque a visão materialista diz que a riqueza é limitada, sendo limitada, tem faltas nesse mundo. E essa crença de que tem faltas criava faltas materiais, financeiras na vida dele. Ele tinha o que chama de mindset fixo. A riqueza é limitada, ao contrário da Seichonoye, que tem mindset aberto, mindset do crescimento, mindset do desenvolvimento. Quanto mais você utilizar a mente, quanto mais você proporcionar alegria, felicidade aos outros, mais riqueza gera e isso retorna a você na forma de recursos materiais, recursos financeiros, de prosperidade. Ao se libertar das limitações da visão materialista, ele solucionou seu problema financeiro e viu que não haveria necessidade de brigar, destruir o sistema político, o sistema econômico vigente, para fazer a divisão proporcional, porque, sendo riqueza ilimitada, parece de forma ilimitada, não tem que se preocupar em distribuir a riqueza. Cada um faz a sua riqueza, é muito mais fácil. O destino de cada um é determinado pela visão de que ele tem na vida. Essa é a coisa mais importante, ter visão correta da vida. Dependendo da maneira de enxergar o homem, cada pessoa terá uma vida cheia de luz, uma vida de trevas. O destino de cada pessoa é determinado pelo conceito, pela visão que ele tem da vida. Portanto, para tornar o filho ou a filha feliz, é de suma importância, seja dado na infância uma concepção otimista da vida. Otimismo é modo que não vê as partes negras das coisas e fatos e vê somente as partes boas das coisas e fatos, que é o norma do praticante da Seichonoye, ver as partes positivas das coisas, fatos e acontecimentos. Através de uma visão materialista, não será possível ter uma concepção otimista da vida, nem prosperidade material, prosperidade financeira. Quem tem visão materialista não pode ser otimista, porque na matéria em si não existe nenhum ideal, não existe a esperança. E quando o homem perde a esperança, não tem mais sentido de viver, não vê mais razão de viver. Muito obrigado, muito obrigado.